Olá, olá, e vamos a mais um vídeo sobre esse tema tão empolgante, tão importante que é a origem e evolução da Bíblia. Nesse vídeo eu queria comentar um pouquinho sobre aquilo que a gente poderia dizer assim que é o processo de cópia, da cópia, da cópia, da cópia, certo? Que envolve todos os manuscritos bíblicos. Veja, o chamado autógrafo, que seria aquela primeira versão oficial de um escritor ou de um conjunto de editores ou de uma comunidade, a gente já não tem mais. Esses originais nós não possuímos, infelizmente. Nós temos apenas um grande trabalho feito por maçoretas, que eram escribas especializados já na época depois de Cristo, que atuaram até perto do ano 1000, mais ou menos. O trabalho dos soferim, que eram outros tipos de escribas, já da época de Esdras. Também o trabalho posterior dos copistas, dos monges copistas medievais. Enfim, uma ampla gama de pessoas que copiavam realmente à mão, até a invenção da imprensa por Gutenberg, ali no final da Idade Média. Os textos sobreviveram em papiros. Papiro é uma planta, né? Que você corta tiras, sobrepõe para dar um papel onde se fazia a escrita. É um material caro, difícil de elaborar. Também houve a sobrevivência dos textos em pergaminhos, aí já era o couro de animais, cabras, ovelhas, né? E muitas vezes, inclusive, pela dificuldade do material, era aplicado um produto químico para apagar uma camada de tinta e escrever por cima. Veja que depois também eles sobreviveram os textos, né? Em forma de códices. Quando nós falamos de códices, nós já estamos falando de uma encadernação em livro, mas também havia o formato de rolos. Veja, para o Antigo Testamento, nós temos mais ou menos até 400 manuscritos, considerando o hebraico e vários fragmentos. Para o Novo Testamento, considerando todos os manuscritos gregos e também diversas traduções, nós temos mais de 20.000 fragmentos. É mais do que qualquer outro texto antigo de filósofos como Platão, Aristóteles e assim por diante, tá? É uma quantidade muito grande de cópias. E aí, a grande questão é, fazendo cópia da cópia da cópia, a fidedignidade, aquele original, está garantida? Porque é um processo complexo, certo? São pequenos trechos, traduções, recensões, cópias, traduções, cópias de traduções e assim por diante. E veja, só no Antigo Testamento, para você ter uma ideia, por causa da dificuldade de achar esse material, que era caro, seja em papiro ou no pergaminho, era tudo escrito sem as vocalizações e tudo junto, para economia de espaço, como está mostrado aqui do lado. E poderiam se cometer inúmeros tipos de erro. Por exemplo, um único exemplo, são vários, a tal da ditografia, que é repetir o mesmo trecho duas vezes, em vez de apenas uma vez só. Por exemplo, aí a questão, bom, é possível a gente achar que hoje temos um texto realmente que condiz com as versões mais antigas? Veja, existe uma disciplina que chama-se crítica textual e que ela vai pensar o seguinte: a leitura mais antiga é a preferida, certo? As mais recentes são cópias da cópia, cópias de cópias de cópias. A leitura mais difícil deve ser preferida porque a tendência dos copistas era simplificar. A leitura mais breve era preferida porque na explicação os copistas acabavam adicionando mais texto. A leitura que melhor explica as variações todas
é que deve ser preferida, porque, veja, existe um longo trabalho de pegar uma versão, mais um manuscrito, um trabalho muito erudito, muito cansativo, baseado nas cópias que existem nos diversos museus no mundo todo. Existem softwares, inclusive, na internet, o Bible Hub, que você consegue ver as várias versões do mesmo texto, tá? Aquela que melhor explica as variações deveria ser preferida. Preferida também deveria ser aquela com maior apoio geográfico que foi encontrada perto daquela região original. A leitura que mais se conforma a um estilo de um determinado autor. E a leitura que não reflete nenhuma tendenciosidade doutrinária. Então, a crítica textual é um longo trabalho, não vou explicar tudo aqui, que os eruditos fazem para achar a melhor versão. Veja, se a gente ainda fosse considerar algumas coisas, né? Existe uma distância entre o fato acontecido e a redação. E depois, existe a distância entre a versão mais antiga que nós temos e aquele original, né? As cópias do Novo Testamento, cópias inteiras, só há relatos a partir do século IV. Mas sabe de uma coisa? Uma pequena história aqui. Perto do Mar Morto, nas cavernas de Qumran, existia uma sociedade ali, um grupo um pouco que poderia lembrar um pouco os monges medievais. Era um grupo mais ascético, né? Que achava que tinha que ter uma tamanha pureza que viveu afastado. E naquela região, em 1947, muitos anos depois, né? Séculos depois, foram achados naquelas grutas cópias de inúmeros trechos bíblicos e outros apócrifos, outros textos. A comparação de todos esses manuscritos mostra o seguinte, que apesar de vários pequenos erros, o conteúdo, a história é muito bem preservada. Esses copistas, eles eram muito dedicados. Quando eles percebiam seus erros, eles refaziam todo o trabalho. Todo esse processo gera um grau de fidedignidade bastante elevado. Se não é 100%, mas é próximo. Hoje a gente pode ter, sim, a confiança de que a gente tem um texto muito próximo daquilo que foi original. E aí, hoje, o estudioso ele vai ter acesso a alguns desses manuscritos que foram tomados como oficiais. Para o Antigo Testamento, é o texto massorético, dos massoretas, esses escribas, como eu havia mencionado, baseado no Códice Leningrado, e que gerou a tal da Bíblia Hebraica Stuttgartense, a tal da BHS. Tem aí uma imagem de como ela aparece. E o Novo Testamento, que foi escrito em grego koiné, como você está vendo aí, que é um grego mais ou menos popular, a versão oficial é de Nestlé Aland, conforme uma imagem aí. O que você pode ter certeza é que foi um longo processo, muito complexo, mas que gerou um alto grau de confiabilidade, porque há muitos manuscritos para você poder comparar. E há um estudo muito intenso chamado de crítica textual que trouxe até você, estudioso, a possibilidade de ter acesso aos manuscritos mais confiáveis e que basearam as melhores traduções que nós temos hoje. Confie que, no caso da Bíblia, nós temos muito mais possibilidade de ter acesso ao que era mais próximo dos manuscritos originais. Forte abraço, que Deus o abençoe.